Escândalo na FIFA. Dirigentes são presos por corrupção na Suíça em investigação da justiça americana. Ex-presidente da CBF, José Maria Marim, um dos detidos, é suspeito de embolsar mais de 60 milhões de reais. Primeiro, eles terão que prestar contas para a Justiça dos Estados Unidos, para onde poderão ser extraditados. Acusados são banidos do futebol, mas a punição é temporária. Médico é espancado durante assalto por quadrilha especializada em roubar bancos e casas de alto padrão. Polícia prende bandidos e recupera R$1 milhão em relógios de luxo. Motorista bêbado atropela 3 pessoas, paga fiança e vai para casa. Uma das vítimas tem o pé amputado. É uma pessoa irresponsável que destruiu uma vida. Perícia diz que falha em instalação de gás causou explosão que destruiu 16 apartamentos no Rio. Ajuste fiscal. Governo aprova medidas provisórias no Senado. Rússia suspende compra de carne de 10 frigoríficos brasileiros. Flamengo anuncia Cristóvão Borges como novo técnico. Gelo e magia. Espetáculo de patinação inspirado em histórias da Disney estreia em São Paulo. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil de hoje começa com a notícia que foi destaque no mundo inteiro. Caiu a casa da FIFA, a federação que comanda o futebol e organiza as Copas do Mundo. Sempre envolvida em denúncias de recebimentos de propinas, contratos suspeitos e superfaturamentos. Hoje a entidade, que parecia ser acima da lei, começou a sentir o peso da justiça. 7 dos mais notórios figurões do futebol mundial que estavam hospedados num hotel luxuoso na Suíça, prontos para o Congresso da FIFA, tiveram uma visita inesperada. Policiais com mandados de prisão e a ameaça iminente de deportação para os Estados Unidos, onde a investigação começou. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, é um dos dirigentes presos. Um escândalo que está só no começo e que pode render anos de prisão para os envolvidos. Os nossos repórteres na Suíça, em Nova York, em São Paulo, Rio e Brasília vão contar essa história. Sérgio Uti. No hotel onde ficam ricos e famosos, um lençol foi usado para esconder uma das cenas mais vergonhosas da história do futebol. Era um dos acusados sendo escoltado pelos policiais, que chegaram à paisana já com as chaves dos quartos nas mãos. Sem resistência, 7 dirigentes foram levados para explicar as acusações de fraude, lavagem de dinheiro e extorsão. Segundo a Justiça dos Estados Unidos, eles receberam um suborno de quase R$500 bilhão para favorecer empresas que compraram os direitos de marketing e de transmissão de jogos nos Estados Unidos e na América do Sul. Todos os presos são de federações latino-americanas. José Maria Marim, atual vice-presidente da CBF, estava à frente da entidade durante a Copa do Mundo do Brasil. Rafael Esquivel, da Confederação Venezuelana de Futebol. Júlio Rocha, da Nicarágua. Jeffrey Webb, que é vice-presidente da FIFA, presidente da CONCACAF e da Federação das Ilhas Caimã. O uruguaio Eugênio Figueiredo. O costarriquenho Eduardo Lee. E o inglês Costas Tacas. A polícia alegou motivos de segurança para não revelar o lugar para onde José Maria Marim e seus colegas dirigentes foram levados depois que deixaram esse que é um dos hotéis mais caros da Suíça. O Ministério Público aqui do país também está investigando os acusados, mas primeiro eles terão que prestar contas para a Justiça dos Estados Unidos, para onde poderão ser extraditados. 6 dos 7 presos recusaram a extradição, mas não devem escapar da transferência para os Estados Unidos. Ao longo do dia, documentos e computadores foram apreendidos na sede da FIFA e em instituições financeiras do país. O nome do presidente da FIFA, Joseph Blatter, não foi citado na investigação. Ele ainda é o favorito para seguir na presidência na eleição marcada para sexta-feira aqui na Suíça. Em entrevista coletiva, o porta-voz da entidade diz que a dona do futebol mundial é vítima nesse processo.
No início da noite, a FIFA anunciou o banimento de todos os presos de atividades oficiais do futebol por tempo indeterminado. Uma estratégia para tentar o que parece impossível, conter o desgaste moral de uma das instituições mais poderosas do mundo. Vamos ao vivo a Zurique, na Suíça, falar com o enviado especial Sérgio Uti. Boa noite, Sérgio. As eleições para a presidência da FIFA marcadas para sexta-feira vão mesmo acontecer? Boa noite, Raquel. Boa noite, Joseval. Boa noite a todos. A FIFA garante que sim, Raquel. A UEFA, que é a Federação Europeia de Futebol, queria adiar as eleições, estão programadas para sexta-feira, aqui em Zurique. A UEFA, inclusive, que não apoia Joseph Blatter, mas o candidato da oposição, que é o príncipe jordaniano Ali Al-Hussein. E as eleições, por enquanto, mantidas para sexta-feira, Joseval. Ok, Sérgio. Quando os dirigentes presos hoje serão transferidos para os Estados Unidos, já se sabe? Olha, 6 dos 7 recusaram a extradição, ou seja, eles recusaram a possibilidade de irem espontaneamente para os Estados Unidos para serem julgados lá. Mas o governo dos Estados Unidos deve pedir para o governo da Suíça um processo de extradição que deve demorar aí aproximadamente 40 dias. Se tudo correr dentro do programado, eles devem ir para os Estados Unidos, serem julgados e, se condenados, podem pegar até 20 anos de prisão. E uma última notícia, Joseval, agora há pouco se entregou mais um dos acusados, um dirigente, ex-presidente da CONCACAF, se entregou às autoridades de Trinidad e Tobago. Boa noite, Sérgio, e obrigado. E todo esse esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, que movimentou quase R$500 bilhão, acontece há mais de 2 décadas. Há 3 anos, a justiça americana vem monitorando os passos dos envolvidos nesse escândalo. Agora a reportagem é de Fernanda Bach. This really is the World Cup of fraud. É a Copa do Mundo da fraude. E hoje nós damos cartão vermelho à FIFA, disse o chefe da Receita Federal americana. O esquema de corrupção teria movimentado quase R$500 bilhão. O jogo de influências e o fluxo de propinas acontece desde 1991, de acordo com a procuradora-geral americana. Loretta Lynch detalhou. Eles fizeram isso ano após ano, torneio após torneio. Tournament after tournament. E a Federação Internacional de Futebol também está na mira do FBI, a Polícia Federal Americana. O sistema financeiro do país teria sido usado para movimentar a fortuna desviada e envolveria executivos da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, a CONCACAF, e também da Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL. Hoje pela manhã, agentes do FBI realizaram uma operação nas sedes da CONCACAF em Miami, na Flórida. Mas os policiais não quiseram comentar o caso. Por enquanto, não se fala em envolvimento do homem mais poderoso do futebol no esquema, o presidente da FIFA, Joseph Blatter. Mas a mensagem do diretor do FBI é clara: ninguém está acima da lei. Nobody is above or beyond the law. A Agência de Investigação dos Estados Unidos analisa o caso há 3 anos. Eles apuram o superfaturamento do contrato da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, com uma empresa de material esportivo em um contrato assinado em 96. Na época, a Nike patrocinava a seleção. O processo investiga ainda a compra de direitos de transmissão por agências de marketing esportivo do Brasil. Também examina o pagamento de propina dos organizadores das Copas da Rússia em 2018 e do Catar em 2022 a dirigentes da FIFA, em troca da garantia de que os países fossem escolhidos como sede. E o processo de candidatura do Brasil para a Copa do Mundo de 2014 também está sendo analisado. A avaliação de muitos críticos esportivos americanos é de que já estava mais do que na hora de um escândalo tomar a mesma proporção das sucessivas suspeitas. A FIFA é conhecida internacionalmente como um órgão isolado, sem qualquer supervisão externa e impenetrável. Agora as autoridades americanas parecem determinadas a mudar a história e já avisaram. Isso é apenas o começo. This is the beginning, not of our effort, not the end. A fabricante de artigos esportivos Nike manifestou preocupação com as acusações que classificou como sérias.
A empresa disse que é contra qualquer forma de manipulação e propina e afirmou: está cooperando com as autoridades. Aqui no Brasil, um dos principais envolvidos no esquema é o empresário J. Ávila. Segundo as investigações, ele fez a negociação que vendia os direitos comerciais e de transmissão dos campeonatos para José Maria Marim. No centro do escândalo do futebol está o empresário J. Ávila, dono da Trafic, empresa de marketing esportivo. No relatório do Departamento de Justiça, ele é o co-conspirador de número 2. Ávila teria intermediado o pagamento de propina na venda dos direitos de transmissão da Copa do Brasil. A negociação resultou em mais de R$2 milhões para o então presidente da CBF, José Maria Marim. O relatório não cita nominalmente o ex-presidente da Confederação, Ricardo Teixeira, mas destaca que J. Ávila perguntou a José Maria Marim se era necessário continuar pagando a seu antecessor na entidade. O empresário, que começou a carreira como jornalista esportivo, confessou os crimes cometidos aos investigadores norte-americanos no dia 12 de dezembro do ano passado. No acordo de delação, ele pagou $25 milhões dos 151 milhões que se comprometeu a devolver. Não é uma investigação daquelas que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil, que você sabe que não vai dar em nada, a não ser um problema de imagem durante alguns poucos dias para alguns envolvidos. A coisa é bastante séria. J. Ávila está nos Estados Unidos e em liberdade. Os advogados dele disseram que o empresário apoia as investigações e que prestou todos os esclarecimentos necessários. Os defensores também confirmaram a existência de um acordo e o pagamento de uma multa às autoridades norte-americanas. O extenso relatório de investigação relata toda a propina recebida por José Maria Marim. Ele e outros cartolas do futebol embolsaram $110 milhões de suborno, mais de R$330 milhões só com a venda de direitos de transmissão das próximas 4 edições da Copa América. O deputado Silvio Torres disse que o escândalo é apenas uma pequena parte do lado podre do futebol brasileiro. Acho que é uma situação que nós estamos vivendo agora com essas notícias, meio que a revelação da ponta do iceberg. A fama que José Maria Marim tem de embolsar o que não é dele foi escancarada nessas imagens de janeiro de 2012. A torcida brasileira assistiu ao então presidente da CBF colocando no bolso a medalha do goleiro do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores. Uma imagem que hoje ganhou um novo significado. E daqui a pouco mais notícias sobre o escândalo de corrupção na FIFA, com a repercussão aqui no Brasil e outros destaques do esporte. Um motorista bêbado atropelou 2 mulheres e uma criança que voltavam de um culto religioso na zona leste de São Paulo. Uma das vítimas teve o pé amputado. O atropelador pagou fiança e já está de volta às ruas. A batida foi tão forte que destruiu a frente do carro e abriu um buraco no muro. Uma das vítimas foi socorrida ali mesmo. Fabiola da Silva, de 28 anos, ficou prensada entre o muro do condomínio e o carro. Ela teve um dos pés amputado e está internada em estado grave. A amiga Simone Regina e o filho, de apenas 3 anos, sofreram ferimentos leves. O motorista era Antônio Marques, de 51 anos. Ele estava bêbado, segundo o teste do bafômetro feito na delegacia. Testemunhas disseram que o acidente aconteceu depois que o motorista bateu na traseira de um outro veículo poucos metros antes na mesma avenida. Quem viu o acidente disse que o motorista desceu a avenida em alta velocidade e provavelmente não freou ao passar pela lombada. Foi aí que ele perdeu o controle da direção. Avançou na contramão e só foi parar depois de bater neste muro. O motorista foi levado à delegacia, pagou fiança de R$5 mil e já está em liberdade. Ele foi para casa dele e a minha filha está aqui no hospital, sabe lá Deus qual dia que ela vai sair do hospital, receber a alta, né? É uma pessoa irresponsável que destruiu uma vida. A polícia prendeu parte de uma quadrilha especializada em roubar bancos e casas de alto padrão em São Paulo. Quase 1 milhão em joias e relógios foram recuperados. Os criminosos usam um pé de cabra para arrombar a porta.
Minutos depois, o dono da casa volta para pegar um casaco que havia esquecido. Quando eu adentro a cozinha, percebo que a porta dos fundos estava arrombada. O médico é surpreendido e rendido. A esposa tenta fugir. Os dois são forçados a deitar no chão. O dono da casa consegue acionar um aparelho conhecido como botão do pânico. O assaltante percebe, encontra o aparelho e agride a vítima. O que passou na minha cabeça naquele momento foi morte. Sensação de morte iminente. Os bandidos fogem levando joias e canetas suíças, além de uma coleção de relógios, avaliada em R$1 milhão. Durante uma blitz na zona leste de São Paulo, a polícia suspeitou de um carro importado. Ao revistar, o veículo encontrou parte dos relógios roubados. O motorista confessou a participação no assalto ao médico. José Ramon Areoso Fernandes escondia em casa mais relógios, anéis, pulseiras e armas. A polícia descobriu que Ramon faz parte de uma das quadrilhas especializadas em roubos à residência e bancos. Na verdade, são quadrilhas interligadas em razão da informação privilegiada que algum grupo recebe. Em outros locais, onde mais 2 pessoas foram presas, a polícia encontrou ferramentas para arrombar paredes e perfurar cofres. Foi uma violência gigante. Gigante. Foi acidental a explosão no apartamento do alemão Marcus Miller, na zona sul do Rio. O laudo da perícia divulgado hoje aponta vazamento de gás. Segundo o Instituto Carlos Éboli, o problema aconteceu nessa peça de ferro, conhecida como rabicho. A peça faz a ligação entre a tubulação de gás do prédio e o aquecedor de água ou fogão. A má instalação dessa peça, a não fixação total com a pressão adequada para impedir o vazamento é que acarretou nesse vazamento e, logicamente, a detonação. Peritos revelaram que o rabicho usado no apartamento é novo e que foi colocado lá recentemente. A polícia agora investiga quem fez a instalação. Imperícia, negligência e imprudência. A explosão aconteceu há 9 dias neste apartamento em São Conrado, na zona sul do Rio, deixando 4 pessoas feridas. O caso mais grave é do inquilino do imóvel, o alemão Marcus Miller. O acidente destruiu 3 andares do prédio e danificou vários apartamentos. O alemão teve 50% do corpo queimado e segue internado em estado gravíssimo no CTI deste hospital. Pela primeira vez, os 4 acusados envolvidos na morte do garoto Bernardo foram ouvidos juntos pela polícia em Três Passos, Rio Grande do Sul. O pai do menino negou participação no crime cometido em abril do ano passado. Cartazes, faixas e gritos de socorro em frente ao Fórum de Três Passos. O grupo Corrente do Bem reproduziu o desespero do menino Bernardo numa das brigas com a madrasta. Desde que aconteceu tudo isso com o Bernardo, a gente não consegue esquecer e nem aceitar isso. E a gente está procurando justiça. A expectativa dessas pessoas agora é com a chegada dos 4 réus aqui ao Fórum de Três Passos. É a primeira vez que os acusados vão ficar frente a frente desde a morte do menino Bernardo. Evandro Virganovski chegou primeiro. Leandro Boldrini, Graciele Ugolini e Edelvânia Virganovski vieram logo depois. Os 4 são acusados de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Os depoimentos iniciaram com o pai de Bernardo. Ele negou participação no assassinato do filho de apenas 11 anos. A minha inocência é cristalina. Estou preso injustamente. Estou aqui para buscar a verdade. Durante pouco mais de 3 horas, Leandro Boldrini se defendeu de todas as acusações e culpou os outros réus pelo crime. Eu só fiquei sabendo da morte do Bernardo quando eu estava preso. A segunda interrogada foi a madrasta Graciele, que ficou calada durante todo o depoimento. Edelvânia também permaneceu em silêncio. Já Evandro negou o crime. Ele garantiu que não ajudou a irmã a cavar o buraco onde Bernardo foi enterrado. A decisão do juiz se os acusados vão ou não a júri popular deve sair até o final do ano. A Rússia vai suspender, a partir do início do mês que vem, a importação de carne de 10 frigoríficos brasileiros. A decisão foi tomada após uma inspeção de agentes sanitários russos. O Serviço Veterinário do país disse que as violações descobertas apresentam um significativo grau de risco, mas não detalhou o motivo do embargo. Em 2014, a Rússia foi o segundo maior importador de carne bovina brasileira e o maior em carne suína.
Um bombardeio da coalizão internacional que combate os rebeldes que tomaram o poder no Iêmen matou 40 pessoas. Outras 100 ficaram feridas. O ataque teve como alvo bases militares. No Iraque, o exército enfrentou o Estado Islâmico pela retomada de Ramadi em poder dos extremistas há 10 dias. Os soldados iraquianos avançaram e estão a 15 quilômetros da cidade. Na Síria, os radicais mataram 20 homens em um anfiteatro da cidade de Palmira, que também está em poder do grupo desde a semana passada. Em instantes, novas informações sobre a prisão de dirigentes da FIFA. Presidente Dilma Rousseff diz que a investigação deve beneficiar o futebol brasileiro. Cristóvão Borges é o novo técnico do Flamengo. O dia em que 4.000 funcionários de shoppings trocaram de função. A gente volta já já. O Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que muda o cálculo das aposentadorias e as regras do auxílio-doença e das pensões por morte. O repórter Tiago Nolasco acompanha as votações no Congresso. Boa noite, Tiago. O que muda nas regras da Previdência? Raquel, os senadores aprovaram uma alternativa ao fator previdenciário. Boa noite para você, boa noite a todos. É a chamada fórmula 85-95. Com ela, os homens podem se aposentar sem a redução do benefício quando atingir 95 na soma de idade e tempo de contribuição. Para as mulheres, o resultado desse cálculo tem que ser de pelo menos 85. A presidente Dilma Rousseff deve vetar essa proposta, incluída pelos deputados, mas existe uma pressão para que isso não ocorra. Aqui na Câmara dos Deputados, a votação da reforma política foi quente hoje devido a uma manobra do presidente Eduardo Cunha. Ele decidiu colocar em discussão novamente o financiamento privado de campanhas. A proposta foi recusada ontem. Até agora, nenhuma medida da reforma política foi aprovada. O presidente da Câmara foi o grande derrotado no primeiro dia de votação da reforma política. Eduardo Cunha defendia o modelo do Distritão, que passaria a eleger os deputados mais votados por estado, mas a proposta foi rejeitada pela maioria dos parlamentares. Quem foi derrotado foi todo mundo, foi o povo. A Câmara não quer reforma política. Ela não quer mudar o sistema eleitoral. Aqui no Senado, a base aliada ganhou a primeira batalha na votação do ajuste fiscal, mas foi de forma bem apertada. A medida provisória 665, que dificulta o acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial, foi aprovada com apenas 7 votos de diferença. Só com o seguro-desemprego, o governo espera economizar 5 bilhões de reais no orçamento. O tempo de serviço para o trabalhador ter direito ao benefício passou de 6 meses para 1 ano. Vamos a Brasília com o repórter Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Ajuste fiscal, escândalo de corrupção na FIFA foram os dois assuntos que esquentaram o debate hoje no Senado. Quais são os destaques? Exatamente, Raquel. Boa noite para você, boa noite a todos. Raquel, o destaque é que o governo venceu uma etapa importante do ajuste fiscal. Era muito difícil aprovar essas duas medidas provisórias que tornam mais difícil o acesso a direitos trabalhistas e previdenciários. Se tivessem sido rejeitadas, teria sido um desastre. E do ponto de vista político, um assunto que esquentou hoje foi a possibilidade de criação da CPI da CBF. O senador Romário disse que já tem as assinaturas suficientes para criar essa CPI, que vai investigar contratos da Confederação Brasileira de Futebol. E também aumentou a chance de o governo aprovar aquela medida provisória do futebol que os cartolas que agora estão na Berlinda rejeitam. Joseval. O dia foi agitado também na Câmara dos Deputados. O presidente Eduardo Cunha insistiu hoje com o assunto do financiamento de campanha? Josival, exatamente. O Eduardo Cunha, presidente da Casa, está sendo acusado de ser um mau perdedor. Há muitos discursos agora no plenário dizendo que ele está descumprindo um acordo e trazendo de novo para apreciação uma matéria que já foi rejeitada, como disse há pouco o Tiago. Isso criou muita resistência ao Eduardo Cunha e foi responsável ontem pelas duas derrotas que ele sofreu, no Distritão e no financiamento privado de campanha. Os deputados não gostaram, avaliaram como um gesto autoritário a destituição do relator da Comissão Especial da Reforma Política, o Marcelo Castro, que havia sido indicado por ele, e essa votação a jato de atropelo da reforma política fatiada. Por isso, agora há uma nova batalha da qual Eduardo Cunha pode sair vencedor ou conhecer uma terceira derrota. Joseval. Boa noite, Kennedy.
Você vai ver a seguir a operação policial que balançou os alicerces da FIFA. Prisão do ex-presidente da CPF e da CBF e de mais 6 dirigentes do futebol domina o noticiário internacional. Corinthians antecipa a saída de Guerreiro e deixa o caminho livre para o Flamengo. Rubro-negro carioca anuncia a contratação do técnico Cristóvão Borges. A gente volta já já. Raquel, e agora vamos falar com o Bruno Vicari neste dia histórico para o futebol universal. Histórico mesmo, Joséval. Boa noite, Bruno. Boa noite. Essas suspeitas, denúncias até de corrupção dentro da FIFA já são antigas, mas por que só agora houve uma atitude, houve uma reação? Por que só nesse momento? É exatamente isso, né, Raquel? O que realmente surpreende nesse momento é a prisão dos dirigentes, né? Não as denúncias. As suspeitas sempre existiram, só que nos últimos 3 anos a polícia americana foi a fundo porque os Estados Unidos não se conformaram em perder a Copa do Mundo de 2022 para o Catar e aí resolveram realmente apurar tudo. Parece mesmo, viu, Joséval, que é só o começo da história. É só o começo. Agora, Bruno, na Suíça, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, na Suíça, o presidente Marco Polo Del Nero disse que os contratos irregulares foram assinados na época do Ricardo Teixeira. Será que se isenta o Zé Maria Marim e o próprio Del Nero de culpa? De fato, alguns contratos eles são antigos mesmo, né, Joséval? Mas é sempre bom a gente lembrar que o Marim era o vice-presidente do Ricardo Teixeira e que o Marco Polo Del Nero foi o candidato do José Maria Marim. Então, os dois têm aí mais de 30 anos de ligação com a Federação Paulista, com a CBF, são realmente todos do mesmo grupo. A gente vai ver mais na reportagem. Na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio, dia de pouco movimento. Inaugurado no ano passado a um custo de R$100 milhões, o prédio leva o nome do atual vice-presidente. A CBF usou a internet para comentar a prisão de José Maria Marim. Em nota, informou que apoia qualquer investigação, aguarda a conclusão do caso sem fazer julgamento e reafirmou o compromisso com a verdade e a transparência. A prisão dos dirigentes da FIFA foi manchete nos principais jornais de todo o mundo. Já o governo federal se pronunciou primeiro por meio do ministro do Esporte, que esteve hoje no Rio. George Hilton afirmou que apoia a operação internacional que resultou na prisão de dirigentes do alto escalão da FIFA. O governo tem todo o interesse de que a verdade seja trazida à baila e os eventuais culpados sejam punidos no rigor da lei. Segundo o ministro, não há indícios de irregularidades na organização da Copa do Mundo no Brasil. Para o tricampeão Gerson, a prisão de Marim pode ajudar na moralização do futebol. Tem que ser o divisor de águas, porque senão vai para onde? Se não for, nós vamos nessa enjoada, cara, eternamente. Em Brasília, o senador e ex-jogador Romário foi mais incisivo. Muitos dos corruptos, ladrões e que fazem mal ao futebol foram presos. Infelizmente, não foi a nossa polícia que prendeu, mas alguém tinha que prender um dia, né? Ladrão tem que ir para cadeia. Bom, outro brasileiro que é investigado pela polícia americana é o empresário José Merguilis. Ele tem 75 anos. Conhecido como José Lázaro, ele é dono de empresas de transmissão de eventos esportivos. Ele nega, então, as denúncias aí de corrupção. Em entrevista oficial ao México, aliás, em visita oficial ao México, a presidente Dilma Rousseff também falou sobre o escândalo na FIFA e defendeu a investigação. A reportagem é da enviada especial Yula Rocha. A presidente sabia que a pergunta seria essa até aqui no México, a posição do governo com relação às prisões da FIFA. Para Dilma, se há suspeita de corrupção, tem que ser investigada, seja no futebol ou na Petrobras. Vai permitir uma maior profissionalização do futebol. Não vejo como isso pode prejudicar o futebol brasileiro. Acho que só vai beneficiar o Brasil. E acho que se tiver de investigar, investigue todas as Copas, todas as atividades. Se há, isso vale para todos, vale, desde a Operação Lava Jato até essa prisão. Há que investigar. Apesar do escândalo da FIFA ter repercutido até aqui no México, em todos os jornais, os senadores mexicanos queriam mesmo tirar uma casquinha do novo capítulo da relação México e Brasil.
fizeram uma homenagem no plenário para comemorar o compromisso firmado entre os dois governos de ampliar o investimento e o comércio com tarifas mais em conta. Parceria que poderá ajudar as duas maiores economias da América Latina que estão fazendo ajustes fiscais a saírem da crise. A nossa cooperação, a nossa complementariedade se dá também entre nós, populações de cada um dos nossos países. Antes do último compromisso, aqui no Senado do México, a presidente Dilma Rousseff saiu em defesa do ministro Levy. Ela descartou qualquer rumor sobre o possível afastamento dele do cargo. Eu reconheço no ministro Levy um ministro dedicado, batalhador e trabalhador. Ninguém pode tirar isso do ministro Levy. E também não pode tirar do ministro Nelson Barbosa. Ambos fizeram os cortes no orçamento. Bom, agora é oficial, hein? O Guerreiro não é mais jogador do Corinthians. O clube anunciou hoje a liberação antecipada do atacante, que está perto de acertar com o Flamengo. Aliás, o rubro-negro tem técnico novo. O Cristóvão Borges fechou o contrato até o fim do ano. O técnico chega à Gávea depois de passagens por Vasco, Bahia e Fluminense. A estreia será justamente no Fla-Flu no domingo. O treinador vai ser apresentado amanhã. Chuva e ventania causam estragos no sul do Brasil. Depois de uma semana de calor, volta a fazer frio em São Paulo. Os maiores volumes de chuva das últimas 24 horas foram registrados no sul. Em Curitiba, choveu 21% a mais que o previsto para o mês inteiro. Em Ponta Grossa, várias casas desmoronaram. Um homem foi atingido e teve traumatismo craniano, mas não corre risco de morrer. Na capital gaúcha, o temporal deixou parte da cidade sem luz e árvores caíram com toda essa ventania. Tudo isso porque um ciclone extratropical, junto com uma frente fria, atinge a região. E nos próximos 5 dias, a previsão é de chuva também para São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e a região norte. Segue o alerta da Marinha para o litoral gaúcho e catarinense. As ondas podem chegar a 4 metros de altura. Nas áreas mais claras, no centro do Brasil, o tempo fica firme. No litoral nordestino, agora a chuva começa a perder força. Na capital paulista, chove e a máxima chega aos 22 graus, mas a sensação térmica não passa dos 16. Campo Grande vai ter muitas nuvens e temperaturas amenas. Em Palmas, a previsão é de tempo firme e calorão de 35 graus. Joséval, você já imaginou ficar com tirar um dia de chefe? Ou então trocar de função aí com um colega de trabalho? Pois é, Raquel, soube, uma rede de supermercados está fazendo isso para melhorar a integração entre funcionários. Quer ver? Felipe Esteves. Quando o shopping abriu hoje, já tinha... Isso, tocado o sino da dança das cadeiras. Rolou um sorteio pra lá de divertido, não só aqui no ABC Paulista. Em 21 shoppings de todo o Brasil, 4.000 pessoas trocaram de função. Tá bem, mas hoje a gerente comercial vai limpar mesas. Posso recolher? Pode, enquanto a garota da mídia faz a ronda nos corredores. 5.5 P1. Legal, estamos seguros assim. Que dia diferente esse, hein? Pra todos, né? Olha, até que dá pra colher bons frutos com essa troca de funções, viu? Pois é, dá pra sentir na pele o trabalho de cada um. Mas tem uma pergunta que tá aqui, ó, na ponta da língua. Não dá pra trocar também o dia do pagode? Sabe como é que é, né? Boa sacada essa, você não acha? Isso era bom mesmo. Eu quero trocar no dia do pagamento. Eu queria ser o diretor. Bom, muita calma nessa hora. Por enquanto, vamos segurar a onda com aquele abraço. Uma parceira nossa aqui. E estreia agora à noite em São Paulo um espetáculo de patinação no gelo que traz a magia das histórias de Walt Disney. Não há quem resista, quem não se derreta ao assistir a este espetáculo. Quem não se impressione com os efeitos de luz e som, com as coreografias. E
as cartas da Alice, as cartas da rainha, né? Elas vêm e fazem essa ilusão. O figurino foi criado para o público não saber se a gente está passando de frente ou de costas. Este é o último ensaio antes da estreia em São Paulo. Sucessos atuais como A Princesa e o Sapo e Enrolados fazem parte do roteiro. Mas o show vai além, traz clássicos que transportam quem já está crescidinho de volta à melhor fase da vida. Cada deslize na pista é passaporte para a infância. É um show para toda a família, para as crianças e para os pais, diz a diretora do espetáculo. Pais que um dia já foram crianças. 50 personagens de 8 filmes contam a história de gerações, das que conheceram os anões da Branca de Neve, a terra do nunca de Peter Pan. Os tesouros da Disney dão nome à turnê, que já passou por 3 capitais antes de chegar a São Paulo para a curta temporada no ginásio do Ibirapuera. Vale a viagem, é pura fantasia. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.